Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos à nossa terceira videoaula do nosso curso para o Enem, uma aula sobre potenciação e radiciação. A gente fala que é uma preparação para o Enem, tá? Mas alguns conteúdos são comuns também a vestibulares tradicionais. Então essa aula aqui de hoje é uma aula que você pode utilizar para se preparar para Enem, para vestibular tradicional, para concurso público, entre outros, ok? Estão prontos? Vamos lá então? Toca a vinheta! Então vamos lá, meus amigos, falar um pouquinho sobre potenciação. Senhores, primeira coisa, o que é uma potenciação? Potenciação nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. Veja comigo lá, ó. A elevado a N. A elevado a N nada mais é do que A vezes A vezes A vezes A vezes A, N vezes. Esse cara que está repetindo aqui é a chamada base da potência, ok? E o tanto de vezes que a base repete é o que eu chamo de expoente da potência. Pronto. Então, o expoente N vai indicar o tanto de vezes que a base vai repetir. Então, por exemplo, assim, ó, temos lá 2 elevado à quarta potência. Isso nada mais é do que uma multiplicação de fatores iguais. O fator que é igual é a base 2. O expoente 4 indica o tanto de vezes que a base vai repetir. Nesse caso pontual, repara que 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, vezes 2 dá 16. Pronto. Tá aqui, ó. Bom, só tome cuidado com alguns casos pontuais e particulares para evitar você confundir, por exemplo, a letra B aqui, ó, com a letra D. Por que eu falo isso? Na letra B, você repara que tem os parênteses, né? Isso indica que a base da potência é o menos 2. Então, é o menos 2 que está elevado à quarta potência. Bom, então, nesse caso, o fator que há de repetir é o menos 2. Ele repete o quê? 4 vezes. Então, teremos menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Bom, aí no joguinho de sinais da multiplicação, né? Menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais 16. Ok? Agora, dá uma espiadinha aqui para a letra C. Vamos ver aqui, ó. Na C, de novo, tá? A base é menos 2? Sim. Só que agora, repara que o menos 2 está elevado à terceira potência, ao cubo que se fala. Então, você repete a base, nesse caso, 3 vezes. Só que, nesse caso, repara que pelo joguinho de sinais, menos com menos dá mais com menos dá menos. Isso vai dar menos 8. Pronto. Então, isso já meio que prova para ti uma situação que é o seguinte, ó. Sempre que eu tiver uma base negativa, tá? Elevada a um expoente par, acaba que a resposta vai ficar positiva. Agora, quando tem uma base negativa, né, elevada a um expoente ímpar, aí nós teremos um resultado negativo, ok? Agora, não confunda crocodilo com cocô de grilo. Dá uma espiadinha comigo aqui, ó, na letra D. Repare que na letra D, meus amigos, não temos os parênteses. Ou seja, nesse caso, quem está elevado aqui à quarta potência é só o 2. E aí você acabou de ver, né, que 2 na quarta potência, lá em cima, ó, é quanto? 16. Como esse menos aqui não estava elevado à quarta potência, ele fica aqui, ó. Ele repete aqui atrás também, ok? Então, menos 2 na quarta sem o parênteses é igual a menos 16. Então, cuidado quando houver o parênteses ou quando não houver o parênteses. Isso aqui é muito comum, tá? Depois, quando você for trabalhar com funções, lá tipo em função de segundo grau, por exemplo, assim, ó. F de x igual a menos x ao quadrado mais 2x, por exemplo. E eu te peço, calcule f de 3. Repare que esse menos aqui, ó, ele não está entre parênteses, né? Então, eu vou ter menos 3 ao quadrado mais 2 vezes 3. Aí, isso aqui ó, vai dar, no caso, menos 9. Já que esse menos não está entre parênteses. Então, isso aqui, na verdade, você usa agora, mas depois vai desovar lá na frente também. Legal? Muito bem. Alguns casos particulares, algumas consequências. Vamos lembrar comigo, vai. Em geral, excetuando o zero, todo número elevado a zero é igual a 1. Então, por exemplo, 5 elevado a zero é quanto? É 1. 10 na zero é quanto? É 1. Mas por quê? Porque sim, por acaso? O porquê eu vou te explicar daqui a pouquinho, ok? Por enquanto, grava comigo lá. Uma base elevada ao expoente 1 vai dar a própria base, né? Então, repara que, por exemplo, 7 na 1, realmente, ó, o expoente indica quantas vezes a base vai repetir. No caso, apenas uma única vez. Então, a resposta é 7. E quando houver expoente negativo, temos uma inversão de fração. Por exemplo, assim, ó, 3 elevado a menos 2.
expoente negativo indica inversão. Como aqui embaixo é como se fosse 1, ó, nós teremos 1 sobre 3 ao quadrado. Isso vai dar 1/9, ok? Vamos ver se você gravou? Diz para mim, 2 na menos 3, o que dá isso? Isso dá 1 sobre 2 ao cubo, que vai dar 1/8. Legal? Então, expoente negativo indica uma inversão. Inverta a fração e o expoente fica, no caso, positivo ou vai mudar de sinal, né? Muito bem. Propriedades operatórias. Leva contigo as seguintes propriedades da potência. Acompanha lá comigo, vamos lá. Opa, cadê a nossa setinha que sumiu de novo? Cadê, setinha? Você? Isso, agora sim. Ó. Bom, vamos falar um pouquinho sobre, primeiro, produto de potências de mesma base. Opa, volta aqui um pouquinho. Gente, primeiro eu falo a regra, tá? E depois eu falo por que é assim. Bom, se fala aqui numa multiplicação de potências de mesma base, você vai manter a base e vai somar os expoentes. Por exemplo, assim, ó, eu tenho lá, digamos, 2 na quarta potência vezes 2 elevado ao cubo. Logicamente, né, que pela regrinha, você acabou de ver o quê? Que é só manter a base, né, e somar os expoentes. 4 mais 3, isso vai dar 7. Agora, isso tem a ver com o quê? Com a própria definição do que você viu. Por exemplo, ó, 2 na quarta, gente, o que é isso para ti? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, é ou não é? 2 ao cubo, você acabou de ver, ó, é como se fosse 2 vezes 2 vezes 2. Aí, repara, ó, uma multiplicação de potências de bases iguais, você pode, no caso, dizer que a base que repete é 2, ó, e o tanto de vezes que ela repete é o expoente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pronto. Aí, lógico, para economizar esse passo aqui, ó, você grava a regra e ponto final. Então, multiplicar potências de bases iguais, mantém a base e soma os expoentes. Repara que eu falei na multiplicação, tá? Isso aqui não é uma soma, é uma multiplicação. Joia? Bom, segunda propriedade. Vamos lá. Uma divisão de potências de bases iguais. Bom, de forma análoga, agora na divisão, o que se faz? Agora você vai manter a base e vai subtrair os expoentes. Então, por exemplo, assim, ó, nós temos lá, digamos, aqui no quadro, ó, 2 elevado à quinta sobre 2 elevado ao cubo, por exemplo. Pela regra que você acabou de ver, isso vai dar o quê? Vai dar 2 elevado a mantém a base e subtrai os expoentes. 5 menos 3 dá 2. Agora o porquê da coisa. Repara comigo, ó. 2 na quinta é 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, né? E 2 ao cubo, de forma análoga, ó, 3 vezes, ó. Pronto. E, opa, perdão. Aqui eu falei 3, mas aqui é 2, né? Muito bem. E agora, repara, ó. Vai simplificar? Simplificou, 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 simplificou. Ficou, de fato, 2 vezes 2, 2 ao quadrado. Prontinho. Legal? Então, aqui o tanto de vezes que a base repete indica o meu expoente. Massa? Bom, a terceira propriedade, que no fundo é uma consequência da primeira. Por exemplo, assim, ó, se eu tenho, digamos, isso aqui, ó, 2 elevado ao quadrado elevado ao cubo. O que você tem que fazer? Você tem que perceber que toda a minha base está elevada ao cubo, né? E a minha base, nesse caso, é 2 na quarta. E o expoente 3 indica o tanto de vezes que a base repete. Então, isso aqui é como se fosse 2 na quarta, ó, vezes 2 na quarta, 3 vezes. Agora, usando a propriedade número 1, o que eu faço agora? Eu mantenho a base e somo os expoentes. 4 mais 4 mais 4, isso vai dar o quê? 12. Repara que para evitar fazer toda essa conta aqui, ó, eu poderia só pegar o 4 e multiplicar por 3. Pronto. Ou seja, numa potência de potência, qual é a regra, meus amigos? A regra é, você vai manter a base e vai multiplicar os expoentes. Ok? Então, potência de potência, mantém a base, multiplica os expoentes. Só toma cuidado, gente, com uma coisa que ele pode querer te pegar, que é nisso aqui, ó. Tipo, 2 elevado à quarta elevado ao cubo. Repare que agora, né, eu não coloquei os parênteses. Então, nesse caso, existe aqui uma potenciação? Sim. Mas repara que nesse caso, ó, quem está elevado ao cubo é só o 4. E não o 2, né? Visto que aqui não há o parênteses. Então, aqui, na verdade, o que eu tenho, ó, é 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. Isso vai dar 64. Então, isso aqui, ó, não é igual a isso aqui, beleza? Então, por exemplo, ó, 3 elevado ao quadrado elevado ao cubo. Se tiver o parênteses,
vai ficar 3 na sexta, né? Aí você mantém a base, né, e multiplica os expoentes. Agora, se não houver parênteses, aí quem está elevado ao cubo é só o 2. 2 ao cubo dá 8. Então são coisas diferentes. Massa? Massa, né? Bom, essas aqui, tá? Para Enem, pelo menos, são as principais propriedades que tu vai ter que gravar. Tem mais propriedades? Tem. Por vezes, tá? Não cai no Enem, mas pode cair em outro vestibular. Eu vou até colocar para ti aqui, ó. Ó, então, à esquerda você viu aqui as 3, né? Mantém a base e soma os expoentes, vou multiplicar bases iguais. Segundo caso, dividir bases iguais, mantém a base e subtrai os expoentes. Terceira, potência de potência, mantém a base e multiplica os expoentes. Agora aqui, ó, potência da multiplicação é a multiplicação das potências. Idem para divisão, ó. Divisão das potências é a potência da divisão e vice-versa. Legal? Tá bom. Gravou isso aqui? Gravou isso aqui. Agora me responda 2 perguntas. Aqui embaixo, ó. Vamos lá. Eu tenho o número 2 elevado a 100. Vou botar aqui embaixo, ó. 2 elevado a 100. Eu quero saber, letra A, qual é o dobro de 2 na 100? Ou seja, eu quero saber qual é o dobro de A. Então, se A é A, quem é o dobro dele? O dobro dele é ele vezes 2, logicamente, né? Então, repare que eu vou me deparar aqui com o seguinte, ó. 2 vezes o meu A, que é 2 na 100. A gente repara que aqui, ó, eu estou tendo uma multiplicação de bases iguais. É ou não é? Aí eu recaio, ó, na propriedade número 1. Eu vou manter a base e vou somar os expoentes. E aí, por incrível que parível, ó, o dobro de 2 na 100 é 2 na 101. Ah, mas como pode isso? Gente, é só você fazer algo um pouco mais perto de ti, vamos dizer assim, ó. Por exemplo, 2 na quinta não é 32? É, né? O dobro de 32 é 64, que é 2 na sexta, ó. Repara que é um expoente a mais do que havia antes. Ok? Muito bem. Agora, na letra B, eu peço a metade de A. Ou seja, agora eu quero que você pegue para mim o A e divida por 2. Vamos lá? Repara que o A, ó, é 2 na 100 e agora eu quero dividir ele por 2. Agora eu tenho uma divisão de bases iguais. Eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. Pronto. 100 menos 1 é 99. Então, por incrível que parível, a metade de 2 na 100 é 2 na 99. Ok? Massa? Então, cuidado, tá? Talvez com alguns tipos de indução que você possa ter, algum tipo de intuição. Ah, o dobro de 2 na 100, sei lá, é 4 na 100, ou coisa assim. Cuidado com isso, tá? Tenta jogar a coisa para as propriedades da potência. Legal? Muito bem. Eu vou te falar de uma coisa agora, tá? Que talvez seja a coisa que mais caia no Enem em relação a essa aula aqui de hoje, que é a chamada notação científica, usada não só na matemática, mas também lá na física, na química, para manipular números muito grandes ou muito pequenos. Então vamos dar uma relembrada comigo sobre isso, ó. Vamos lá então. Aqui, ó. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre as potências de base 10. Você sabe intuitivamente, né, que 1 é 10 na 0, né? 10 na 0 é igual a 1. Por quê? Porque, por regra, né, um número elevado a 0 é igual a 1. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê disso aqui, tá? 10 elevado a 1 é 10. 10 ao quadrado é 100. 10 ao cubo, 1000. 10 na quarta, 10.000. Repara que, quando o expoente do 10 for positivo, ó, esse expoente vai indicar a quantidade de zeros que vai estar acompanhado o número 1 depois. Então, 10 na quarta, 4 zeros. 10 na sexta, 6 zeros e por aí vai. Agora, repara que em contrapartida, eu tenho aqui, ó, 0,1. Gente, 0,1 é como se fosse 1 sobre 10. Aí, pelo que você viu no começo da aula, se você inverter a fração, ó, o expoente muda de sinal. Então, 0,1 é 10 da menos 1. Assim como 0,01, ó, é 1 sobre 100. É 1 sobre 10 ao quadrado. Se você inverter a fração, 10 a menos 2. E assim vai, ó, 1 sobre 1.000, 10 a menos 3, 1 sobre 10.000, 10 a menos 4 e por aí vai. Repara, ó, após a vírgula tem 1, 2, 3, 4 casas. 4. Após a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5 casas. 5. E assim por diante. Então, por exemplo, assim, ó, 0,000000001, vamos supor assim, é 10 na menos alguém. Após a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casinhas. Pronto. Opa, aqui é 8. Pronto. Legal, meus amigos? Massa? E aí, com base nisso, eu quero agora te falar sobre a notação científica. Só antes de falar sobre ela, lembra que agora há pouco eu te falei que um número elevado a 0 é igual a 1?
Isso por quê? O motivo está associado à divisão. Quer ver? Ó, por exemplo, olha aqui comigo. Ó. 2 elevado a 0, meus amigos. Não é a mesma coisa que 2 elevado a 1 sobre 2 elevado a 1? Não é a mesma coisa? É ou não é? Ó, se você mantiver a base e subtrair os expoentes, chega aqui, não chega? Chega, né? Aí divisão em que numerador é igual ao denominador, isso de fato vai dar 1. Então, por isso que 2 a 0 é igual a 1. Ó, por exemplo, 5 na 0. 5 na 0 é como se fosse, ó, 5 elevado a 1 sobre 5 elevado a 1. Ou seja, é 1. Pronto, tá aqui, ó. Então, tem a ver, de fato, com a divisão, beleza? Muito bem. Agora, feito isso, vamos dar uma espiadinha comigo agora na chamada notação científica. Como você pode ver aqui embaixo, é utilizado para escrever números muito grandes ou muito pequenos e poder, talvez, operar com eles. Gente, por uma convenção, tá? Número na notação científica, ele é escrito da seguinte forma. Alfa, em que esse alfa é um coeficiente, vezes 10 na n. Esse alfa, ele tem que estar situado aqui, ó, entre 1 e 10. Pode ser o 1 e o 10 intervalo aberto. Ele pode ser até 9,99999, enfim. Então, nesse contexto aqui embaixo, por exemplo, ó, repara que esse meu alfa, eu vou escrever como sendo 5,46. Repara que esse número, ele está entre 1 e 10. Concorda ou não? Concorda, né? Agora eu vou ter que fazer... Eu vou ter que fazer agora uma compensação. Porque realmente, ó, 54.600 não é igual a 5,46, né? Então, para que eu compense essa situação, eu vou multiplicar aqui por 10. Agora, por 10 elevado a mais ou menos alguém? Como esse número aqui, ó, é menor que esse número aqui, para que haja um balanceamento, eu vou botar aqui, ó, um mais, para compensar. Repara que a vírgula, entre aspas, estava aqui, ó, ok? Ela vai caminhar para a esquerda. 1, 2, 3, 4 casinhas. Pronto. Tá aqui, ó. Então, quando a vírgula caminha para a esquerda, você vai aumentar o expoente, ok? E, logicamente, se for para a direita, você vai subtrair ou tu vai diminuir o expoente. Como assim? Aqui, ó. Segundo caso, 0,00234. Na notação científica, o coeficiente tem que estar entre 1 e 10. Então, eu vou escrever nesse caso como sendo 2,34. Vezes 10. Agora, você repara que esse número aqui, ó, é maior que esse número aqui. Para que haja uma igualdade, eu vou agora botar um menos aqui em cima. A vírgula vai caminhar para a direita, ó, 1, 2, 3 casas. Prontinho. Vamos lá? Mais uma, vai comigo, aqui embaixo, ó. Notação científica, o coeficiente alfa tem que estar sempre entre 1 e 10. Nesse caso, pelo contexto, 3,26. Vezes 10 para compensar alguma coisa. Como esse número é menor que esse daqui, aqui eu vou aumentar o expoente, ó. A vírgula vem para a esquerda, então eu vou botar mais aqui em cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casinhas. Pronto. E por fim, agora como a vírgula vai vir para a direita, então agora eu vou botar 10 elevado a menos alguém. Vamos lá, ó. 5,7. Repara que ela vem daqui, ó, e vai parar aqui, né? Então, andou uma casa, 2, 3, 4, 5 casinhas. Prontinho, tá? Na tua apostila, tu vai ter pelo menos aí umas 3 ou 4 questões sobre notação científica. Tá aqui a dica. Legal, meus amigos? Massa, então? Show de bola? Tá. Vamos em frente agora a falar um pouquinho sobre a radiciação. Tecnicamente, tá? Ela cai bem menos no Enem do que a potenciação. Mas ela pode cair, talvez, embutida numa outra questão de outro conteúdo. Tu vai resolver lá, talvez, uma questão de trigonometria e vai ter que, por vezes, racionalizar uma fração, por exemplo. Então, a dica agora é apenas te dar alguns alicerces para o que vai aparecer. Então, vamos lá comigo, vai. Primeiro, radiciação, senhores, tá? É a operação inversa da potenciação. Lê-se assim, ó. Vamos lá comigo. Raiz enésima de A é igual a B. Isso equivale a dizer que B elevado a N tem que dar o A. Como é que é? A dica é o seguinte, ó. B elevado a N tem que dar o A. Então, por exemplo, assim, ó. Raiz quinta de 32 é igual a 2? Sim. Isso porque 2 elevado à quinta potência é igual a 32. Pronto. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Lembrando, né? Quando aqui o índice está omitido, ó, é como se fosse 2, né? Então, raiz quadrada de 16 é 4? Sim. Isso porque 4 elevado ao quadrado é igual a 16.
Então, este cara aqui, ó, elevado a este cara aqui, ó, tem que dar quem está aqui dentro da raiz, ok? Vamos lá. A raiz cúbica de menos 8 é menos 2? Sim, porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Legal, meus amigos? Bom, uma questão só aqui de notação, tá? Para você gravar aqui alguns elementos. Assim, ó. Esse n que está aqui, ó, é o chamado índice da raiz, tá? Índice da raiz. Nesse caso aqui o índice é 5, aqui é 2, aqui é 3, enfim, tá? O a é o chamado radicando. Então, vou botar aqui, ó. Desculpa a letra feia, tá? Mas vamos lá. Radicando. Beleza? Bom, e o símbolo em si, né? O símbolo em si é o chamado radical, tá? Então, esse símbolo que você está vendo aqui, ó, é o radical. Beleza? Então, radical, radicando e índice. Legal? Muito bem. Propriedade fundamental para você matar alguns tipos de raízes em específico. Vamos gravar comigo aqui duas coisinhas. Vamos lá. Primeiro, se esse a for positivo, tá? Ou até zero, a gente fala que a raiz enésima de a na n é igual a a. Ou seja, grosso modo, você vem aqui, ó, e corta esse n com n. Então, se o expoente for igual ao índice da raiz, aí você pode cortar e falar que a resposta é o radicando. Lógico, desde que o a seja maior ou igual a zero. E se não for? Aí depois você vai entrar em outro contexto, que é o contexto sobre módulo, tá? Não é o caso agora. Bom, caso esses índices, tá, não sejam iguais por algum motivo, aí você pode fazer o quê? Fazer o famoso sol e sombra. Para tirar esse a da raiz, grava comigo, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Como é que é? É assim, ó. Por exemplo, raiz cúbica de 2 na quinta. Isso pode virar 2 elevado a 5 terços. Pronto, ó. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. E isso aqui, logicamente, né, é uma mão de via dupla. Então, por exemplo, assim, ó, 3 elevado a 2 sétimos. Sempre que o expoente for uma fração, a reviravolta é uma raiz. Nesse caso de radicando 3, e aí? 2 está no sol, vem para a sombra. 7 está na sombra, vai para o sol, vai virar índice. Legal? Com base no que você acabou de ver aqui agora, ó, vamos dar uma espiadinha comigo nessa situação aqui, ó. Vamos lá, bora. Primeiro, raiz cúbica de 27 é igual a quanto? Você tem que pensar, talvez de cabeça, em algum número que elevado ao cubo dê 27. Ah, professor, já vi de cabeça que é 3. Professor, não vi. Se não viu, o que você faz? Você vai chegar aqui, ó, vai fatorar o 27. Repara que 27, ó, dá para dividir por 3. Aqui dá 9, dá por 3, dá 3. Aqui dá por 3, dá 1, certo? Então, repara que aqui eu vou ter raiz cúbica, repara lá comigo, ó, de 3 ao cubo, certo? Ó, repara que índice é igual ao expoente. Resumindo, cortou, ó, e sobrou só o 3. Pronto. Então, essa é a raiz cúbica de 27. Tá? Vamos lá. Raiz quadrada de 81. Ou você vê de cabeça quem é que é o quadrado de 81, ou então você vem aqui, ó, e fatora ele. Ó. Se você pegar 81 e fatorar, ó, só botar aqui mais um 3. Ó. Pronto. Repara que vai ficar raiz quadrada, ó, não tem índice, a raiz é quadrada, ok? Ó, de 3 na quarta. Repara que agora dá para simplificar ó, m com n, ó, se eu pegar 4 e dividir por 2, vai ficar 2, ó, 3 ao quadrado, que de fato é 9. Pronto. Então, essa é a raiz quadrada de 81. Se você fatorar o 1024, meus amigos, lá em potência de base 2, você vai perceber que 1024 tá, vai ser 2 elevado à 10ª potência. Aí 10 dividido por 5 fica 2, ó. 2 ao quadrado, isso vai dar 4. Pronto. Então, essa é a raiz quinta de 1024. Então, quer dizer que 4 na quinta potência é igual a 1024. Raiz quadrada de menos 4. Gente, no campo real, isso aqui ó, não existe. Não existe real que multiplicado por ele próprio dê menos 4. Ou seja, nem toda raiz tá, ela vai existir. Existe uma condição para que a raiz exista. Tá? E aí, opa, volta um pouquinho aqui. E aí o seguinte, a restrição ela está quando o índice da raiz for um índice par. Porque você repara que quando o índice era ímpar, repara aqui comigo, ó, existia a raiz, né? Raiz cúbica de menos 8 era menos 2? Sim, porque menos 2 ao cubo dava menos 8, legal. Então, quando esse índice aqui for ímpar, não haverá restrição.
Agora, quando esse índice for o índice par, aí para que a raiz exista, é necessário que o radicando seja maior ou igual a zero. Ele não pode ser negativo. Legal? Então, no campo real, esse cara aqui ó, não vai existir, por exemplo. Legal, meus amigos? Bom, algumas propriedades relacionadas à potência. Vamos dar uma espiada comigo lá. Bora aqui, ó. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos só abrir aqui nosso arquivozinho. Pronto. Então, aqui no quadro temos as nossas 5 principais propriedades da radiciação. Bom, primeira delas, se fala que a raiz de uma multiplicação é igual à multiplicação das raízes e vice-versa. Lógico, eu tenho que ter aqui os mesmos índices, né? Então, por exemplo, assim, ó, raiz de 4 vezes 9. Eu sei que isso aqui é 36. E a raiz de 36, eu sei que vale 6. Mas para provar que essa propriedade aqui, de fato, ela está valendo, pelo menos para esse caso aqui, ó, você repara que isso aqui é como se fosse a raiz de 4 vezes a raiz de 9. A raiz de 4 é 2, né? E a raiz de 9 é 3. E 2 vezes 3, até hoje, dá 6. Realmente, ó. Fechou, tá vendo? Agora eu te pergunto, raiz de 32 é exata? Não. Mas, por vezes, você pode fazer uma simplificação. Como assim? Assim, ó. Você vai pegar o número em questão e vai fatorar ele, tá? Vamos fatorar ele aqui, então, ó. Vamos fatorar ele aqui, vai dar por 2, dá 16, dá por 2, dá 8, dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Como aqui a raiz é quadrada, tá? Eu vou separar, então, aos pares. Então, vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Ó, tá vendo aqui? 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado de novo. E ficou aqui um 2 sozinho, né? Então, ficou assim, ó. Aí você viu agora há pouco que quem tem o índice igual da raiz aqui, ó, você pode simplificar e tirar da raiz. Então, esse 2 sai, esse 2 sai, e esse aqui, como tem expoente 1, vai ficar na raiz. Pronto. Então, raiz de 32 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Pronto. Perdão, 4 vezes raiz de 2, perdão. Tá aqui, ó. Aí, depois que você pega a manha da coisa, tá? Você evita fazer muita conta assim, estapafúrdia, tá? Por exemplo, assim, ó. Pensa para mim em 2 números que multiplicados dão 32, em que um tem a raiz quadrada. Por exemplo, pode ser 16 vezes 2, pode ou não pode? A raiz de 16, ó, é 4. E a raiz de 2 não é exata. Pronto, ó. Tá vendo aqui, ó? Legal? Então, por exemplo, assim, digamos, a raiz quadrada, digamos, de, sei lá, vou chutar aqui um número, vai, 128. Como tem aqui depois, ó. Eu posso falar que 128, ó, é 64 vezes 2. A raiz de 64 é 8. 8 raiz de 2, ponto final. Beleza? Tá, agora aqui, ó, terceiro caso. Raiz cúbica de 108. O que se faz agora? Se pega o 108, fatora ele. Vou fatorar aqui, ó, vai dar por 2, 54. Dá por 2, dá 27. Dá por 3, dá 9. Dá por 3, dá 3. Dá por 3, dá 1. Como a raiz é cúbica, agora eu vou separar em trios. Ó, o 2 não tem o que fazer, né? Paciência. Aqui tem, ó. Pronto. Então, eu vou ter aqui 2 ao quadrado, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao cubo. Pronto. Lembrando que aqui a raiz é cúbica, né? E aí, quem tiver o índice igual ao da raiz, vai sair fora. Então, vai ficar 3 raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4, né? Pronto, tá aqui, ó. Bonitinho. Legal, meus amigos? Deixa eu só apagar isso aqui que eu fiz aqui embaixo, para não confundir agora com os demais itens. Vamos apagar isso aqui um pouquinho, ó. Opa, maravilha. Agora, letra D de demônio. Vamos lá. Raiz de 128 sobre a raiz de 2. Gente, agora aqui o que você pode fazer, tá? É fazer o que eu fiz aqui na letra B e letra C, simplificar as raízes e depois fazer uma divisão, se for o caso. Ok? Ou então, já gravar comigo o seguinte, ó. Análogo à letra A. A letra B fala que a raiz de uma divisão é exatamente igual à divisão das raízes. Ou seja, isso aqui, meus amigos, ó, é uma mão de via dupla. Como aqui eu tenho os mesmos índices das raízes, eu posso botar uma raiz só para a fração, ó. Pronto. Aí matou, né? 128 por 2, isso vai dar o quê? 64, cuja raiz quadrada é 8. Pronto. E isso aqui você usa onde mais? Por exemplo, aqui, ó. Raiz quadrada de 0,04. Ou você vê de cabeça o quanto é, ou você faz o seguinte, ó. Lembra do que você viu na nossa última videoaula, né? Os decimais exatos
São números que eu posso colocar na forma de fração aqui, ó. 4 sobre 100. Pronto. E aí 4 sobre 100 acaba que vai dar o quê? 2 décimos, né? A raiz de 4 é 2, a raiz de 100 é 10, 2 décimos, ou se preferir, 0,2. Então essa é a raiz quadrada de 0,04. Legal? Bom, agora a letra C, D e E, tá? São propriedades um pouco mais técnicas, tá? Que talvez sejam cobradas em questões um pouco mais de vestibulares tradicionais. E nem geralmente você sobrevive com o que você acabou de ver aqui agora, tá? Mas, por desencargo de consciência, vamos lá. Raiz enésima de A tudo elevado a M é a mesma coisa que raiz enésima de A elevado a M. Ou seja, esse M aqui, ó, ele pode adentrar a raiz. Então, nesse caso aqui, ó, isso aqui é como se fosse raiz cúbica, ó, de 2 elevado a sexta. Pronto, só isso. E aí, pelo esquema do sol e sombra, lembra? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vem para a sombra. Ó. 6 dividido por 3 dá 2. 2 ao quadrado é 4. Pronto. E aqui, por fim, meus amigos, ó. Quer dizer, por fim não, quase fim, né? Raiz de índice M da raiz enésima de A, análogo à potenciação, você vai agora manter o radical e manter o radicando e vai multiplicar os índices M por N. Tipo aqui, ó. Você vai manter aqui o símbolo da raiz, né? Nosso radical. Vai manter o radicando e vai multiplicar. 4 vezes 3, 12. Pronto, só isso. Legal? Bom, eu vou te falar de uma propriedade agora aqui, meus amigos, tá? Que assim, ó, é o que eu falei. Para Enem, dificilmente isso vai cair para ti, tá? Mas se você também vai prestar um vestibular um pouco mais tradicional, fica ligado aqui, ó. Raiz enésima de A na M. Essa raiz, ela não se altera quando você multiplica índice e expoente por um mesmo valor. Como assim? Por exemplo, raiz cúbica de 7 ao quadrado. Essa raiz aqui, meus amigos, ó, ela não vai se alterar quando, por exemplo, você chegar aqui para mim, ó, e multiplicar índice e expoente por um mesmo número. Que número? Qualquer um. Por exemplo, vou multiplicar aqui por 4, ó. Pronto. Então, isso aqui, meus amigos, é equivalente, ó, por exemplo, a raiz de índice 12 de 8. Isso é equivalente a isso aqui, ó. Tá? E aí, em que tipo de questão isso aqui ele poderia te cobrar, talvez? Um vestibular tradicional, vamos dizer assim. Dá uma espiadinha comigo aqui, ó, nessa situação aqui. Quem é maior? É a raiz cúbica de 4 ou é a raiz quarta de 3? Quem é maior? Se eu te perguntasse aqui à esquerda, ó, quem é maior? É a raiz de 5 ou é a raiz de 7? Tu vai me dizer que maior é a raiz de 7, né? Você consegue fazer isso aqui de bate-pronto? Porque as raízes têm os mesmos índices, né? Aqui não, ó, aqui tem índices diferentes. Então, o que você faz? Você faz os índices serem os mesmos em ambos os casos. E para isso, você acha raízes equivalentes, baseando-se nessa propriedade. Então, tu vai chegar para mim aqui, ó, e vai escrever. Deixa eu ver se eu botei o quadrinho aqui, peraí. Não botei o quadrinho, então vamos assim mesmo. Vamos lá, bota aqui. Então, vamos lá. Primeiro, tira o MMC para mim entre 3 e 4. Aqui, ó, entre 3 e 4. Vamos lá? O MMC entre eles, se você tirar aqui bonitinho, ó, vai dar para dividir por 2, vai dar por 2, vai dar 3, vai dar 12, né? Beleza, ó. Então agora você vai chegar para mim e vai passar essa raiz cúbica de 4 e essa raiz quarta de 3 para raiz de índice 12. De índice 12 de alguém. Aqui é 4, aqui é 3. Repara aqui, para essa raiz aqui, ó, ser equivalente a essa, eu tenho que fazer o quê? Bom, primeiro, para que esse 3 aqui, ó, vire 12, eu devo multiplicar ele por 4. E para que haja compensação, aqui também eu vou multiplicar, ó, por 4. Pronto. Então, essa raiz é equivalente, meus amigos, a essa daqui de baixo, ó. Pronto. E essa daqui, vamos ver comigo, vai. Para que o 4 vire 12, eu vou multiplicar aqui esse 4 por 3. Então, aqui, ó, também tem que ser por 3. Pronto. Agora, facilmente, aqui embaixo, se você calcular aqui comigo, ó, a raiz de índice 12 de 4 na quarta. Isso vai dar 256. É isso, né? E aqui nós teremos raiz de índice 12 de 27. Pronto. Então, aí tá fácil ver que isso é maior que isso, né? Isso é maior que isso. Isso é maior que isso.
e isso é maior que isso. Pronto. Então agora eu pude fazer a comparação porque eu tinha os mesmos índices das raízes. Eu tinha aquele mesmo todo, vamos dizer assim. Legal? Bom, e para fechar a aulinha de hoje, meus amigos, eu quero te alertar de uma situação que não vai cair de forma explícita para ti, mas pode cair embutida no meio de uma outra situação. Aqui, ó, a chamada racionalização. Antes temos aqui a adição ou subtração de radicais. Isso aqui é bem simples, meus amigos. Eu só posso somar duas raízes, quadradas, raízes cúbicas ou o que for, se elas tiverem os mesmos radicandos. Então, o que você tem que fazer nesse caso aqui? Ó? Você tem primeiro, 8. Pensa comigo, vai. 8 fatorandinho ele, vai ficar 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Como aqui a raiz é quadrada, ó, eu vou separar em pares. Ó, então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Quem tiver o expoente igual ao índice da raiz, sai da raiz. Pronto. O 32, se você for fatorar, ó, dá para dividir por 2, dá 16, dá por 2, dá 8. Ó, vai ficar, no caso, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2, né? Aí esse sai da raiz e esse também, ó. Então vai ficar 2 vezes 2, 4, raiz de 2. Como agora tem o mesmo radicando aqui, ó, eu posso somar 2 com 4, isso vai dar 6 raiz de 2. Então, para que eu possa somar radicais, eles têm que ter o quê? Tem que ter o mesmo radicando. Legal? Bom, por exemplo, aqui embaixo, ó. Aqui eu tenho uma raiz cúbica, né? Então, eu vou ter que pegar agora o 24, ó, fatorar e separar em trios. Dá por 2, 12 dá por 2, 6 dá por 2, 3 dá por 3, dá 1. Então, aqui é como se fosse, ó, raiz cúbica de 2 elevado ao cubo vezes 3. Menos 2 vezes raiz cúbica, ó, 81. Se você fatorar ele, ó, vai perceber que vai dar para dividir por 3, vai dar 27, dá por 3, dá 9, 3 dá 3, 3 dá 1. Então, vai ficar aqui, ó, 3 ao cubo vezes 3, né? Como a raiz é cúbica, separa em trios. E agora, esse carinha aqui, ó, que tem o índice igual ao da raiz, cai fora. E esse não tem? Paciência, fica na raiz. Pronto, ó. E aqui esse sai também da raiz. Então vai ficar 2 vezes 3, raiz cúbica de 3. Aqui teremos 8 raiz cúbica de 3, menos 6, raiz cúbica de 3. Pronto. Agora, a raiz cúbica de 3 é como se fosse uma maçã, por exemplo, né? 8 maçãs menos 6 maçãs ficaria 2 maçãs, né? Pronto. Tá aqui bonitinho. Legal, gente? Massa? Tranquilo isso aqui? Joia, né? Agora sim, eu vou entrar no que eu queria te falar agora há pouquinho, que é a chamada racionalização. Nós temos 3 casos, tá? Se você acompanhar o nosso curso de matemática básica lá no site, eu te expliquei os 3 casos, caso 1, 2 e 3. Para Enem, é mais que suficiente saber o caso número 1, que é o caso em que a parte de baixo da fração tem uma raiz quadrada. E assim, ó, a matemática, ela odeia essa raiz de baixo, sabe por quê? Porque se você observar bem, essas raízes aqui, ó, elas são números irracionais, né? Se você pegar, por exemplo, aqui a raiz 2, né? A raiz 2 é alguma coisa próxima a 1,414 alguma coisa. Realmente, né? É chato pegar 3 e dividir aqui por 1,4, alguma coisa. Então, o que você faz? Você acha uma fração equivalente a esta sem ter a raiz embaixo, pelo processo chamado racionalização. E aí, nesse caso padrão, o que se faz? Você vem aqui, ó, e multiplica-se em cima e embaixo pela raiz do denominador. Ao fazer isso, você vai chegar numa fração equivalente à primeira, sem mais ter a raiz embaixo. Repara que 3 vezes raiz de 2 sobre raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Repara que é muito menos pior, ó, você pegar 3 e multiplicar por 1,41, né? Do que dividir 3 por 1,41. Ok? Vamos ver aqui embaixo, ó. De novo, multiplique em cima e embaixo pela raiz do denominador, para que você possa ter uma fração equivalente à primeira, sem ter a raiz embaixo. Repare que a raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9, que é 3, ó. E aí 6 dividido por 3 dá 2. 2 raiz de 3. Então a ideia é que você multiplique em cima e embaixo só pela raiz, tá? Se aqui tiver alguém que não é raiz, ó, deixa quieto. Aí você vai ter em cima 5 raiz de 7. Embaixo, 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7, dá 7. Pronto. Aí vai ficar 5 raiz de 7 sobre 14. Prontinho, meus amigos. Tá aqui, ó. Tem mais casos? Tem.
Se você está curioso, entra lá no curso de matemática básica também no nosso site e assista a aula número, deixa eu lembrar aqui de cabeça, peraí, 2, 3, 4, 5, eu acho que é número 6, tá? Depois você confere lá certinho. E aí lá tem os demais casos também de racionalização. Para Enem, isso aqui mais que basta. Legal, meus amigos? E com isso encerramos mais uma aulinha aí para o Enem, uma aulinha sobre potenciação e radiação. Não deixe de pegar lá o seu material didático no site, imprima-o, monte lá o seu resuminho e depois resolva os exercícios. Valeu, gente. A todos, boa semana, felicidades e até a próxima. Tchau, tchau.